Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a nossa aulinha de Python. Hoje nós vamos fazer o primeiro código de vocês. Olha só que legal, a hora que estavam todo mundo esperando. Primeiro, vamos revisar a aula passada. Na aula passada nós falamos um pouco a respeito de como funciona o computador em si. Nós falamos que o computador vai ter uma entrada, que é a forma como nós vamos dar as informações para ele. Nós temos uma saída, que devolve o resultado das nossas operações. Nós temos uma unidade central de processamento, que ela é responsável por fazer as contas e as operações lógicas e coisas assim que nós vamos ver um pouco mais para frente, que usamos para resolver os problemas. E também temos uma memória, que ela vai ser usada para guardar as nossas informações. Perfeito? Perfeito. Hoje nós vamos falar um pouquinho daquele cara que a gente chamou de interpretador nas primeiras aulas, que era basicamente um carinha que iria passar as instruções que a gente escreveu na linguagem de programação, seja, por exemplo, Python, seja C, seja C++, seja Java, seja Lua, seja Ruby, enfim. E traduz para o que o computador entende, que é 0 e 1. Ou linguagem de máquina. Vamos falar um pouquinho sobre quem que ele é. E se na verdade não fosse um carinha, mas fossem dois? Oh, como assim? Existem dois. O primeiro são os compiladores e o segundo são os interpretadores. E o que acontece é que o que você usa na verdade depende da linguagem de programação? Sim, a gente vai ver isso mais pra frente. Os compiladores, o que eles são? Eles são programas que eles vão ler o seu código e vão traduzir para a linguagem de máquina, criando um arquivo executável. Por exemplo, se você está no Windows, você vai criar um arquivo .exe, alguma coisa assim. Eles vão traduzir para a linguagem de máquina, que é aquele 0 e 1 que a gente falou no começo, aquela coisinha, será que eu vou programar em 0 e 1? Não, não vai. O compilador vai traduzir para você o código que você fez para 0 e 1. Esse 0 e 1, na verdade, é conhecido como linguagem de máquina. Assembly é um outro nome que também você pode dar para isso. Cada computador vai ter uma linguagem de máquina própria. Como assim? A verdade é que essa linguagem de máquina, elas são as instruções para aquela carinha que a gente falou na aula passada, que é a unidade central de processamento. Dentro dessa unidade central de processamento, você tem códigozinhos para cada um dos comandos que você faz, entendeu? Por exemplo, tem um códigozinho para um comando de soma, tem um códigozinho para um comando de subtração. Para cada um dos comandos que você faz, tem um códigozinho. E esse códigozinho, com o computador, ele usa uma questão de corrente elétrica, de passa corrente, não passa corrente, ele é representado por 0 e 1. Ok? Isso é uma coisa que eu estou falando aqui um pouquinho mais com curiosidade, mas enfim. O compilador ele vai traduzir para essa linguagem da máquina e você não precisa se preocupar muito com esse detalhe em si, de você ter que mexer com esse assembly. Então, agora vamos falar um pouquinho dos interpretadores. O que são? São programas que vão ler o seu código e vão executar ele. Como? Eles basicamente não vão traduzir para a linguagem de máquina, não vão transformar em 0 e 1. Mas a estrutura desse programa em si, ele vai ler esses seus comandos e vai, dentro dele, já mandar a chamadinha direto. Tipo, falando, computador, executa tal coisa para mim, executa X coisa para mim, Y coisa. Então, basicamente, quando você tem uma linguagem interpretada, você não vai precisar fazer uma passagem de traduzir esse seu código para a linguagem que só aquela máquina entende, que é o problema que um compilador tem, por exemplo. Não. O interpretador em si, ele já sabe como ele vai ser feito para funcionar nessa máquina em que você está. Então ele só vai pegar esses comandinhos que você escreveu e automaticamente vai já fazer com que eles sejam possíveis de executar. Ok. Isso é uma coisa muito interessante para você garantir uma portabilidade, se é mais fácil você fazer um código e executar ele em vários lugares. Ok. O que isso significa? No fundo, eu quis passar mais essa informação para vocês entenderem o computador em si, tentando naquele processo desse curso que é desmistificar a computação, que é tentar mostrar que não é necessariamente magia, tudo tem uma explicaçãozinha por trás, e para que vocês possam entender na prática, assim, às vezes você pode encarar algum problema que você fala, não entendo por que isso está acontecendo. E você saber como é que funciona por baixo permite que você pesquise e encontre a sua solução. No caso, cada linguagem de programação ela vai usar um método diferente para executar. Vou dar alguns exemplos. O C é uma linguagem de programação que é compilada, ou seja, quando você escreve seu código em C, você precisa passar pelo compilador de C e ele vai transformar em um código binário, por exemplo, para sua máquina executar. Enquanto Lua, que é uma linguagem de programação brasileira, você vai ter interpretador Lua. Você monta o seu códigozinho Lua, joga no interpretador, o interpretador vai ler e vai fazer todo aquele passo a passo que a gente conversou mais cedo. Existem outros exemplos que a gente pode também dar de linguagens com compilador e linguagens com interpretador.
No caso, eu vou dar alguns exemplos de compilador. Você tem C++, Java, enfim. E de interpretador, a gente vai falar do Python. E o Python? O Python é uma linguagem de programação interpretada, então ele é um exemplo de linguagem interpretada que a gente pode usar. Enfim, vamos para o nosso primeiro programa. Chega desse lero-lero. Hoje nós vamos falar oi para o computador. Porque assim, às vezes a gente dá qualquer instrução meio complexa para ele, vamos pelo menos dar um bom dia, uma coisinha assim, um olá. Então vamos lá, escrever nosso primeiro programa. A instrução que a gente vai usar é bem simples, escrevendo que o computador também nos dê um oi de volta, porque falar sozinho é chato. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso usando a função print. A função print, ela basicamente vai dizer para o computador, escreve isso para mim na tela. Então, bora lá pro código, ver como é que isso funciona. Bem, pessoal, agora estamos aqui no nosso caso, a gente vai estar usando o interpretador do Python em si, que quando vocês instalaram, de acordo com aquelas coisinhas que eu dei da primeira aula, é quando você abre, por exemplo, aquele Python 3.8.3 no seu computador, se você estiver usando Windows, ou enfim, como você abre ele dentro do terminal do Linux. Essas aqui são as coisas básicas que a gente vai estar fazendo hoje, que é para mostrar um pouquinho em tempo real como é que ele trabalha as coisas. Beleza. No caso, vamos começar falando com o nosso print. Ok, se eu dar um print normal, assim, sem colocar nenhuma coisa dentro do parênteses, e não faz nada. Porque eu coloquei para imprimir nenhum texto ali dentro. Esses parênteses, o que acontece? Dentro dos parênteses, você vai colocar as informações que esses comandos vão usar para poder processar alguma coisa. Esses comandos, a gente chama ele de funções. No caso, essa aqui é a função print. Agora, já que eu falei isso tudo, vamos fazer ele dar o oi, né, de fato. Beleza, para dar o oi, vamos lá, vamos tentar escrever o print olá mundo, como uma pessoa normal escreveria. Opa, não, ele não deu oi, ele deu um erro. Falou sintaxe inválida. Por quê? Porque basicamente, toda vez que você for escrever um texto, que sejam palavras e coisas assim, você precisa garantir que eles estão entre aspas. Ou seja, se eu quiser escrever Olá Mundo, eu teria que colocar as aspas e escrever entre elas. Olá Mundo. É um texto simples que a gente consegue entender. Olá Mundo, então entre aspas, ele respondeu bonitinho. Se eu quiser dar um olá para uma pessoa especial, vou dar um olá para o José. Se tem algum José assistindo agora, aqui vai o nosso oi. Print. Olá José. Ele deu um olá pro José. E se agora quiser dar um olá pra Maria? De novo, vamos lá. Print. Olá, Maria. Uau. Incrível. Programação. Viu? Não é nada muito mágico, nada especial, assim, que, não precisei fazer nenhuma bruxaria ou coisa assim pra escrever. Ok. Mas, e se eu quiser escrever outro tipo de informação? Se eu quiser escrever um número? Bem, um número não é uma palavra, uma sentença que a gente está falando no dia a dia. Então, se a gente for escrever, a gente só precisa dar um print. Por exemplo, eu quero escrever 3.14. Eu coloco o print 3.14. Ele escreveu 3.14. Incrível. Então, assim, é relativamente simples usar essa função. Se eu quiser escrever um texto, ao mesmo tempo escrever o que está ali dentro, isso é uma coisa que eu vou passar um pouco mais à frente nas próximas aulas, porque é um pouquinho meio chatinho de trabalhar com isso. Da parte básica que eu queria mostrar sobre o print, era isso hoje. Agora vamos voltar lá para os nossos slides para poder dar um pouquinho mais de informação sobre tudo que a gente escreveu, porque a gente teve alguns probleminhas aqui agora, que é o que a gente vai discutir. Voltando aqui para os nossos slides, beleza. A função print, ela vai escrever informação para a gente na tela. Se você coloca um texto entre os parênteses e dentro das aspas, ele vai escrever olá mundo, beleza. Se eu quiser dar um olá para uma pessoa específica, beleza, mudei o texto, ele deu oi para uma pessoa específica. Será que não tem uma forma melhor de fazer isso? Porque, poxa, se toda vez que eu quiser mudar a pessoa que eu estou dando oi, eu tiver que mudar no meu código em si, não é uma coisa muito prática. Existe uma forma melhor sim, nós vamos ver isso na próxima aula. Então, em resumo dessa aula de hoje, os compiladores vão traduzir o seu código para a linguagem de máquina, literalmente, e aí o computador vai executar. Os interpretadores vão ler o seu código e vão executar em si. O Python, ele usa o interpretador. E, por último, o comando print ele vai servir para você escrever coisas na tela. Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Sigam nossas redes sociais, tanto do nosso núcleo aqui de arte quanto do núcleo do IME, do CMC.
Eu agradeço a todos pela presença e até mais!